E aí pessoal, Roberto Albuquerque passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração. Com certeza, desde já eu peço a você, para você compartilhar esse vídeo, para você poder comentar, curtir. Se você não for inscrito no nosso canal no YouTube, nosso canal é Roberto Gerlane Albuquerque. Você vai lá, se inscreve rapidinho. Com certeza vai ser bênção para a tua vida e para a tua família e para os teus amigos, tá bom? Quero trazer uma palavra sobre crise, na verdade. Eu vou pegar a questão do personagem bíblico, Jó, e falar sobre a crise que Jó passou de maneira bem específica ao nosso coração e tirar lições das atitudes de Jó para aplicar em nossas vidas, tá bom? Então Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1 diz assim, ó: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, o texto diz. E ele desviava-se do mal. O versículo de número 3 diz no finalzinho que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. A riqueza de Jó era enorme, era muito grande a riqueza de Jó. E diz o texto no versículo de número 3, no finalzinho, que este era maior que todos do Oriente. Só que no decorrer do capítulo 1, Jó recebe 4 notícias terríveis. E no versículo 2, mais 2. Eu quero ler essas notícias aqui, dar um panorama sobre essa questão dessas notícias que Jó recebe e que faz com que ele venha passar por uma crise e que Deus vai tratar alguma coisa conosco, tá bom? Você vai ver no versículo de número 14, a partir do 14, que ele começa a receber a primeira notícia. No 14 por 15 ele recebe que ele tinha alguns bois lavrando, algumas jumentas, e vêm os sabeus e roubam esses animais e matam os seus servos. Quando esse servo que chega até Jó e começa a dar essa notícia, ele está terminando de falar, outro servo chega correndo dizendo que caiu fogo do céu e as ovelhas e os moços foram consumidos todos, e só ele tinha sobrado para contar a Jó aquela história. E a terceira notícia que Jó recebe está no versículo 17, dizendo que os caldeus, 3 bandos, uma quantidade enorme de caldeus, aparece lá na parte onde estão os seus camelos, rouba os camelos e mata os moços que cuidavam dos camelos, e só um volta para contar a história para Jó. Então, enquanto esse terceiro está contando essa terceira e terrível notícia, vem o quarto e traz a quarta e pior notícia. O quarto vem e diz que, do versículo 18 e 19, que os seus filhos estavam reunidos, como de costume, na casa do primogênito, na casa do irmão mais velho, festejando, fazendo uma festa. Só que vem um vento muito forte do deserto, e esse vento entra na casa e invade toda a casa e dá a entender que a casa é destruída e também afeta todos os filhos também morrem. Aí Jó, no versículo 20, 21 e 22, no versículo 20 e 21, mas para ser mais específico, ele tem algumas atitudes, ele tem algumas reações que vão trazer verdades impactantes para a nossa vida. Mas deixa eu falar para você mais 2 notícias que Jó recebe, que está no capítulo 2, no versículo de número 7, porque você vai ver no capítulo 2 que Deus permite o inimigo tocar no corpo de Jó e fazer com que Jó venha passar por uma situação de enfermidade, e dá-nos a entender que é como se fosse uma lepra, porque Jó pega uma telha, um caco de telha, dependendo da versão, ou de cerâmica, dependendo da versão que você esteja, e começa a coçar o seu corpo. É algo terrível, a chaga, a enfermidade que Jó passa é terrível, ele começa a coçar o seu corpo. A outra notícia que Jó recebe está no versículo 9, quando a mulher diz para ele, segundo a versão da corrigida, e a maioria das versões que nós temos aqui no Brasil, a mulher diz no final do versículo 9, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vai ver quando você vai analisar esse versículo, deixa eu abrir um parênteses, quando a gente vai analisar no hebraico, dá a entender no termo do versículo 9 que a mulher não diz amaldiçoar, a mulher diz a ideia de tu ainda estás bendizendo esse Deus, tu adora esse Deus, né? Na verdade, no contexto, é como se ela estivesse dizendo o seguinte, é tipo uma exclamação, ela está dizendo assim, ó, ironizando na verdade, ela diz assim, olha, tu vai fazer o seguinte, Jó, louva o teu Deus, adora o teu Deus e morre.
Ele está dizendo assim, ó, louva o teu Deus, continua louvando, adora então e morre depois de tudo isso aí. Né? Então, por isso que, para simplificar, para que a palavra venha a ser de uma maneira mais, e trazer mais impacto a cada um que estamos lendo, o tradutor, né, quando trouxe do inglês, a versão colocou como se ela estivesse amaldiçoando, dizendo para Jó amaldiçoar. Então, essa é a sexta notícia. É como se a mulher estivesse sendo contrária àquela atitude de Jó. Então, como é que Jó se porta dentro disso, dessa situação que ele está passando, dessa crise que ele passou, uma crise financeira terrível, porque ele era o homem mais rico do Oriente, e também passa por uma crise familiar, porque ele perde todos os seus filhos, e a sua própria mulher, que devia o abraçar, que devia estar do seu lado, também contraria Jó nas atitudes que ele toma. Você vai ver aqui que aqui é forte demais. A primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira verdade que eu vejo aqui, é que Jó, ele adora a Deus sem questionar nada. Porque isso aqui, o que Jó está passando aqui, amados, eu acho que metade da maioria das pessoas hoje, ao passar por isso aqui, ia blasfemar de Deus, ia gritar, ia abandonar Deus. Outros iam dizer, não, esse Deus não existe, como é que Deus vai permitir o ser humano passar por uma situação dessa? Mas você vai ver no capítulo 1, no início do capítulo 1, que o próprio Deus, ele testifica, ele dá testemunho de Jó, ele elogia Jó, ele fala do caráter de Jó, que não está relacionado o seu caráter a uma situação externa. O caráter de Jó, aquilo que Jó era, não estava relacionado simplesmente, não estava preso simplesmente aquilo que ele tinha. Você vai ver que Deus dá o testemunho dele, dizendo que ele era um homem temente, era um homem sincero, era um homem que não se desviava do mal, mas ele não era isso porque ele tinha as riquezas materiais. Então, depois, quando ele perde tudo isso, ele continua a fazer aquilo que ele já fazia. Ele adora a Deus sem questionar. Isso aqui é tremendo. Você vai ver no versículo de número 20, diz que ele, no finalzinho do versículo 20, diz, ele se lança em terra e adora. É isso que Deus está dizendo para nós. Vamos continuar adorando, independente de qualquer coisa, sem questionar, adorar, porque Deus está no controle de tudo. A outra coisa que Jó faz aqui é interessante, a gente percebe isso, porque quando ele diz assim, ó, versículo 21, e disse Jó, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bem dizer é agradecer. Bem dizer é elogiar. Jó está agradecendo a Deus por aquilo. Como é que se agradece por algo que está perdendo? Como é que se agradecer por aquilo que você tem é muito bom, mas você agradecer pelo que não tem é meio complicado. Mas diz o texto de Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 5, versículo 18, diz que em tudo dai graça. Eita, meu Deus! Em tudo dai graça a Deus, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo, porque já está escrito também, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Pode ter certeza, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é que a gente tira mais dessas atitudes de Jó? É que em meio a esse sofrimento, essa dificuldade, a essa crise que Jó passou, Jó ele não culpou a ninguém. Ele não culpou a ninguém. Você vai ver nos outros capítulos posteriores que mesmo em meio aos seus amigos, ditos amigos, né? Começar a mostrar, como se estivesse mostrando que Jó tinha errado, que Jó estava passando por aquela situação porque tinha pecado, tinha tomado decisões erradas. Ele não culpa ninguém, ele não fica, não, é culpa do governo, é culpa do político, é culpa do vizinho, é culpa dos chineses, é culpa dos europeus, não. Jó não culpa ninguém. Amados, um dos grandes problemas, você que está vendo esse vídeo, que o ser humano tem, é que ele começa muitas vezes, infelizmente, a colocar simplesmente culpa no outro e não toma a decisão de tentar fazer alguma coisa para resolver essa situação. Aquilo que vem às tuas mãos para fazer, você deve fazer. Aquilo que vem às nossas mãos para nós fazermos, nós devemos fazer. Não adianta nós simplesmente nos colocarmos numa cadeira de juiz, entendeu? Simplesmente para criticar e apontar, se nós não nos levantamos para fazer alguma coisa, tá bom? Fica essa palavra pro teu coração. Não adianta nós nos colocarmos em cadeira de juiz para ficar só apontando e determinando quem é culpado ou não, se nós não tomamos uma posição de nos levantar
e tomar uma posição para fazer alguma coisa. Então, Jó não culpou ninguém, nós também precisamos fazer isso. Jó adorou a Deus sem questionar, Jó agradece, mesmo que não tenha motivo aparente. Jó, ele não culpa a ninguém. E em último lugar, eu quero falar para você que Jó, ele confia em Deus, ele confia em Deus de maneira assim, fortemente, assim, incondicionalmente. Jó, ele confia em Deus de maneira incondicionalmente. Isso aqui é muito forte, porque você vai ver que depois de tudo isso que ele passou, você vai ver, tem um texto de Jó, no capítulo de número 19, deixa eu ler esse texto, é muito conhecido, mas vou ler. Jó, capítulo 19, versículo de número 25, isso aqui é muito forte. Diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Porque Jó confiou em Deus, tá, de maneira assim, incondicionalmente. Nós precisamos confiar em Deus, independente de qualquer coisa. Se você está vendo, confie em Deus. Se não está vendo, confie em Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau, valeu.